Fala, minha rapaziada do Futebol Resenha. Estamos aqui para um início de um quadro aqui no canal, um quadro novo, que é o Histórias e Resenha, que aqui a gente vai falar umas campanhas históricas de times brasileiros na Libertadores da América. No nosso primeiro episódio do Histórias e Resenha, vamos detalhar o Dia da Liberdade do povo corintiano. Sim, vamos contar o primeiro e até então o único título de Libertadores do time do Parque São Jorge. Para a gente contar 2012, a gente tem que voltar em 2011, onde o Corinthians foi para a pré-Libertadores enfrentar o modesto Deportes Tolima. No jogo de ida no Pacaembu, o Timão ficou no 0 com os colombianos e iam decidir a vaga fora de casa, onde perdeu por 2-0 e foi eliminado ainda na fase prévia. O primeiro brasileiro na história a cair na pré, ainda por cima na despedida de Ronaldo. Mesmo com toda a pressão da torcida e também da imprensa contra o técnico Tite após a eliminação, o presidente do clube à época, Andrei Sanches, não trocou o comandante e no futuro isso se mostrava a decisão acertada. Apesar do início de 2011 ter sido caótico, o clube do Parque São Jorge se sagrou campeão brasileiro contra o seu maior rival Palmeiras e, consequentemente, estava de volta à Libertadores da América. De volta à Libertadores, o Corinthians caiu em um grupo com Cruz Azul do México, Nacional do Paraguai e Deportivo Táchira da Venezuela. Apesar da estreia diante dos venezuelanos fora de casa ter resultado em um empate de 1-1, o Timão não teve problemas para se classificar. Em toda a fase de grupos venceu todos os jogos em casa, com direito a um 6-0 no Deportivo Táchira. Venceu o Nacional do Paraguai fora de casa e empatando com o Cruz Azul e o Táchira também fora de casa. O Timão somou 14 pontos na fase de grupos, sendo o líder isolado do seu grupo. Chegamos às oitavas de final, onde o Corinthians encontraria os equatorianos do Emelec. Na primeira partida, no Equador, em Guayaquil, no caldeirão do Jorge Capwell, o Timão até ficou com um a menos no segundo tempo, mas segurou um valioso empate em 0-0 com grande atuação do jovem goleiro Cássio em sua estreia na Libertadores. Um empate muito valioso que fazia o Corinthians depender de uma vitória simples no jogo de volta no Pacaembu para selar a classificação. No jogo da volta, o Corinthians, que só precisava ganhar em casa, no Pacaembu, já começou bem, né? Começou bem. Aos 7 minutos de jogo, Fábio Santos abriu o placar para tranquilizar a torcida e o time dentro de campo, que é muito importante. E logo depois, o Corinthians ampliou com Paulinho e com Alex. 3-0 tranquilo, classificação carimbada e as vagas nas quartas de final, onde viria o confronto mais emocionante da competição, e vi muitos corintianos falando que foi a mais difícil até mesmo que a final do Mundial. Nas quartas de final, o Corinthians encontraria um rival muito conhecido pelo último ano. Vasco e Corinthians lutaram até a última rodada pelo título do Brasileirão, com o Timão se sagrando campeão na última rodada, diante do arquirrival Palmeiras. Quis o destino que ambos se encontrassem valendo uma vaga nas semifinais da Libertadores, e seria teste para cardíaco. No primeiro jogo em São Januário, foi um jogo de defesas forte, muito estudado, que o Vasco até chegou a ter um gol anulado, mas o 0-0 persistiu no placar e foi um resultado muito valioso para o Timão no jogo da volta. Com o empate no jogo de ida, o Corinthians dependia de uma vitória simples, por 1-0 diante da fiel torcida, para carimbar a vaga para as semifinais da competição. O jogo de volta no Pacaembu ficará para sempre na memória do torcedor corintiano, onde o Corinthians precisava de uma vitória para voltar à semifinal da Libertadores depois de 12 anos. Chegamos em São Paulo, um jogo duro, truncado, e o 0-0 que levaria para pênaltis persistia no placar. Aos 17 minutos do segundo tempo, no escanteio para o Corinthians, o rebote cai no pé do lateral direito Alessandro, que tenta colocar na área. Ela espirra em Diego Souza e sobra limpa para o atacante Cruz Maltino correr o campo quase todo, só ele contra o Cássio. Segundos de silêncio absoluto no estádio. Diego, frente a frente com Cássio, tenta chutar no canto, mas o goleiro corintiano faz um milagre e põe para escanteio. Sem dúvidas, uma das maiores defesas da história da Copa Libertadores. Quando já caminhávamos para o 0-0 e disputa de pênaltis, aos 43 minutos do segundo tempo, num escanteio cobrado pelo lado esquerdo, Paulinho, o Salvador, subiu sozinho para dar números finais ao jogo, explodir o Pacaembu e colocar o Timão de volta às semifinais da Libertadores após 12 anos. No momento do gol, Tite, que havia sido expulso do jogo, estava no meio da arquibancada. De volta às semifinais da Libertadores, o Coringão tinha pela frente nada mais nada menos que um clássico,
contra o atual campeão, o Santos. Santos de Neymar, de Ganso. O primeiro jogo na Vila Belmiro foi marcado por um domínio corintiano na primeira etapa. Mesmo jogando fora de casa, aos 27 minutos da primeira etapa, Emerson Sheik faz um golaço para abrir o marcador e colocar o Corinthians com o pé na final. Falando na moral, esse foi um dos gols mais bonitos que eu já vi. Eu nem lembrava que o gol tinha sido tão bonito. Foi lindo. Emerson esse que seria expulso na segunda etapa, mas nada que atrapalhasse o Corinthians a sair com a vitória e com um pé e meio na final da Libertadores. No jogo de volta, o Corinthians só precisava de um empate para se garantir na decisão. Mas logo no primeiro tempo, o atual campeão mostrou que não estava morto. Neymar abriu o placar para os santistas, resultado que levaria a decisão por pênalti. Porém, Danilo, o Zidanilo, como a torcida chama, empatou no segundo tempo e deu números finais à partida. O Corinthians segurou 1-1 e pela primeira vez em sua história estava na final da Copa Libertadores. O 27 de junho de 2012 chegou. Primeiro jogo da final contra o Boca Juniors, ex-campeão da Libertadores, de Riquelme e companhia. Era o primeiro jogo da final. Aos 27 do segundo tempo, Roncalli aproveitou o rebote e abriu o placar para os argentinos. Explodiu a bomboneira e colocando o Boca perto da vitória. Só que a estrela do talismã apareceu. Aos 40 minutos do segundo tempo, em belo passe de Sheik, Romarinho finalizou de cavadinha, dando números finais à partida e trazendo um resultado espetacular para decidir em São Paulo. De julho de 2012, o dia mais esperado da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O dia que uma vitória simples diante do Boca Juniors daria à fiel torcida até então o dia mais feliz de suas vidas. Depois de ir por intervalo num 0-0 sem muitas emoções, o Timão veio para o segundo tempo disposto a matar o jogo e, consequentemente, o título. Logo aos 8 minutos da segunda etapa, Danilo ajeitou de calcanhar e Sheik fuzilou a rede dos argentinos, desafogando o Pacaembu e colocando o Corinthians muito próximo de sua primeira Copa Libertadores. Aos 27 da etapa final, Sheik aproveitou a saída de bola errada do Boca e matou o jogo, fazendo 2-0 e, consequentemente, o gol do título do Timão. 102 anos de espera que se acabaram no dia 4 de julho de 2012, o dia da liberdade do povo corintiano. É isso então, galera. Esse foi o nosso primeiro Histórias e Resenha. Peço que vocês deixem um like, comentarem, compartilhar para os amigos, principalmente corintianos, né? Que vocês sabem que vão gostar bastante desse conteúdo, que afinal é uma das maiores conquistas da história do Corinthians. E também vocês fiquem ligados aqui, porque se o seu time tem campanhas históricas na Libertadores e se seu time também não tem, mas só que você gosta desses conteúdos assim, também ficar ligado que sempre vai ter um conteúdo com muito capricho aqui para vocês e para vocês compartilharem bastante, comentar, curtir. Tranquilo? É isso, galera. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer. A gente fez da melhor forma possível, gravando, editando, muito carinho, conteúdo legal, conteúdo novo. Vai ter outros times aqui em breve, outras campanhas históricas aqui em breve. O seu time provavelmente vai estar aqui pro bem ou pro mal, né? Tem campanhas históricas não são de vitórias, né? Então, peço que vocês deixem um like, compartilhem com o amiguinho, principalmente corintiano. Senta o like aí que deu trabalho. Um abraço e até a próxima. Estamos juntos. Valeu!